Boa noite, pessoal. Agora é boa noite de novo, né? Hoje a gente está começando aqui a nossa terceira live, né, da jornada Liberte-se, e terceira e penúltima live, né? Então, eu espero que vocês gostem do assunto. É um assunto muito relevante, principalmente se a gente entender que a reeducação alimentar está mais voltada para esse campo da mente do que a gente sente, né, em relação a isso, do que efetivamente a dieta, né, o programa, todas as sugestões que a gente dá de alimentação, né, a minha experiência, porque eu não sou da área de saúde, né, vou repetir, é bom, mas a Ritinha está aqui como, né, nossa Nutri, graças a Deus, né, que ela está ajudando a gente nisso, e todos os bônus, né, que estão vindo e tal, para poder auxiliar nesse entorno nosso, mas se realmente a gente não tiver muito forte essa questão da nossa mente, do que a gente quer realmente, a gente acaba não conseguindo, ou consegue por um período e depois acaba, né, não conseguindo fazer com consistência, que é isso que faz com que a nossa saúde realmente seja uma saúde aí forte, né, para a gente não ficar adoecendo à toa. E aí a Ritinha vai começar esse assunto agora. É bom, Ritinha, você falar o título de novo, né, para poder reforçar. E aí ela vai explicar do que se trata, para que vai servir nesse nosso processo. E aí eu vou estar aqui de suporte para o que precisar. E se eu tiver alguma dúvida, também vou perguntar, para poder direcionar, né, melhor a conversa. E depois, no final, a gente abre, pode ser? Porque aí não fica interrompendo aqui, né, no meio da apresentação da Ritinha, para não perder o fio da meada. Porque a Ritinha também tem TDAH, né? Tem bastante gente Está assim, mas controlado, está tá controlado, controlado, mas mas tem, lá também no tem. fundinho. Então vamos que vamos. Vai lá, Ritinha. E- Arrasa. Então, gente, escolhi esse tema de hoje, terapia quântica, auxiliando na terapia ortomolecular. Eu não sei se vocês sabem qual é a minha formação, eu sou nutricionista, sou formada há 30 anos, e agora eu comecei a fazer já estou terminando uma pós em ortomolecular, e a terapia ortomolecular, ela está tendo umas vertentes, está tendo outras terapias que estão auxiliando no tratamento, que uma delas é essa terapia quântica, que não trabalha só o alimento, né? Trabalha o todo, assim, não é só sobre comida. Porque se vocês repararem no nosso protocolo, a gente está falando sobre vários assuntos, que são assuntos muito importantes para que a gente dê continuidade e a gente não pare daqui a 15 dias, quando acabar o protocolo, a gente voltar tudo como era antes. Então, esse protocolo é para que haja realmente mudança de hábitos, tanto com relação à parte alimentar, quanto hábitos mesmo do dia a dia, né? Então, a gente já vem falando isso no protocolo, já vem passando essas orientações, inclusive no PDF que a gente já postou no grupo, a gente fala sobre o sono, a gente fala sobre meditação, sobre orar, fala sobre conexão, fala sobre exercício. Então, são vários pilares, a gente chama de saúde 360, vários pilares que vão auxiliar em todo esse processo. A nutrição, ela não é isolada só alimento, né? Ela é multifatorial. Então, existem vários profissionais que precisam estar juntos para que a gente consiga um resultado final. É por isso que eu trouxe alguns profissionais com bônus, oferecendo também o tempo deles para que eles possam contribuir, porque não é só sobre comida. Se fosse sobre comida, só a gente pegava uma dieta pronta na internet, colocava aqui no protocolo e eu falava, segue aí a dieta. Não é isso, né? É realmente uma mudança, tem que haver uma mudança para que a gente consiga levar isso adiante. Vou falar mais uma vez por que eu escolhi a questão da desbiose intestinal.
porque tudo no nosso organismo está relacionado à desbiose. Se a desbiose não for a causa, ela vai potencializar outras patologias, outros sintomas no nosso organismo. Então, é um assunto muito importante que a gente realmente precisa começar por ele, para que a gente tenha outros resultados. Como a gente está vendo lá no grupo, a pessoa melhorando a qualidade de sono, tem gente perdendo peso. Por quê? Porque quando a gente trata esse desequilíbrio da nossa flora intestinal, a gente consegue absorver melhor os nutrientes, o nosso organismo vai funcionar melhor, e aí a gente vai ter aí, às vezes, diminuição de sintomas. Há pessoas com dor de cabeça crônicas há anos, e aí não sabe por que tem aquela dor de cabeça, às vezes é uma inflamação mesmo no organismo, às vezes é falta d'água, por isso a importância de beber água, às vezes é porque não está se alimentando bem, está ficando muito tempo sem se alimentar. Então, tem muitas coisas envolvidas que não é só pegar uma dieta e fazer aquela alimentação, né? Tem fatores emocionais relacionados. Então, assim, essa questão da terapia quântica que eu vou trazer aqui para vocês é justamente falando sobre isso. Na verdade, a terapia quântica ela é uma técnica, né, que vem auxiliar a terapia ortomolecular, né? É uma medicina alternativa, e ela afirma que os fenômenos quânticos são responsáveis pelo bem-estar e pela saúde das pessoas. Então, na verdade, a terapia quântica ela vem tratar a gente como um todo, né? Não é só se alimentar bem. Se alimentar bem é a base, é muito importante, mas ela atua num processo holístico que busca alinhar o corpo, né? Então, vai alinhar mente, espírito e vai fazer com que a gente desperte um lado criativo, espiritual. A gente vai ter um maior autoconhecimento, vai ter maior consciência, né, das coisas. Quando a gente fala que a gente precisa, na hora de se alimentar, a gente parar para se alimentar. Quando falo, faz as pazes com o alimento, é para saber mesmo que você está ingerindo, porque, na verdade, a gente não ingere só alimento, a gente ingere emoções. A gente come porque está feliz, a gente come porque está triste, a gente come porque se decepcionou, a gente come para comemorar alguma coisa. Tudo está ligado à alimentação, tudo está ligado à comida. Então, se a gente come quando está mal, a gente está colocando para dentro mais coisas que não estão legais, né? Então, assim, se a gente entende, né? Se a gente tem essa consciência na hora que a gente está se alimentando, a comida ela vai ser absorvida de uma forma totalmente diferente, né? Quando você às vezes está brigando, está com raiva, está agitado e você está comendo, essa consciência ali na hora que você está comendo, a comida você pode ter certeza que ela não vai bater bem, ela vai chegar no estômago e vai dar um revertério ali, né? Porque a gente está com essas emoções ali que não são boas e tá comendo daquele jeito. Então, por isso que eu bato na tecla, né? É difícil, eu me incluo junto com vocês. Eu sempre tive o hábito de comer rápido. Esse exercício de 30 mastigações é para mim também. Eu tenho que pensar, tanto que tenho uma profissional aqui que ela está fazendo parte do protocolo e ela vai falar dessa consciência, né? E parar para pensar, porque se a gente não para, a gente vai engolir a comida, quem tem hábito de comer rápido. Por isso que tem que dedicar um tempo mesmo para sentar, para olhar, para sentir os alimentos, perceber. Quem está com problema com relação ao peso, se fizer isso, vai perder peso, porque quando a gente come rápido, a gente come mais. Quando a gente come devagar, a gente come menos. A gente come o suficiente. Então, sabe, tem muita coisa por trás, né? Por isso que a gente tem sempre
jogado alguma coisa. Ontem a Rê falou, vai fazer um piquenique no parque, chama alguns amigos, leva sua mudança na alimentação, se conecte com a natureza, com as pessoas, isso faz muito bem, né? Então, assim, o conceito dessa terapia quântica é que tudo começa na nossa mente. Então, a gente precisa tratar a mente para conectar o corpo com a alma e para que a gente tenha essa totalidade, né? Para que a gente tenha esse resultado. E aí, essa harmonia e esse equilíbrio, ela com certeza vai chegar no caminho da cura, porque a gente pode ter o exemplo das pessoas, né, os japoneses, né? Eles meditam, eles têm essa consciência, né, da comida, eles têm todo um ritual para comer, ele tem um respeito pela comida, né? Impressionante, eles não comem de qualquer jeito, né? Eles têm um equilíbrio e eles, olha a longevidade, né? Eles têm uma longevidade, uma vitalidade que você olha, às vezes, uma pessoa com 100 anos e você acha que ela tem 60 e pouco, né? Porque eles têm essa consciência já que a gente não tem, né? A gente é muito novinho, né? O Brasil é muito novinho. Fora que a gente tem essa questão de tomar muito remédio, a indústria farmacêutica ela é muito forte, ela investe muito, a indústria alimentícia também, aquele post lá que a Renata tinha colocado dos alimentos ultraprocessados, na verdade eles não querem saber o que tem bem-estar mal, eles querem uma embalagem bonita, um alimento. Cara, gente, esses dias eu comprei uma carne que você olhava, a carne estava linda, vermelhinha, parecia que estava super saudável. Ela veio numa embalagem. Quando eu abri, um cheiro de podre. Quer dizer, o que eles colocaram ali naquela carne? Um monte de corante, um monte de coisa para aparentemente você olhar e ela tá bonita, mas não tá, sabe? Então eles mascaram mesmo, eles colocam um monte de coisa para você olhar e achar que tá bom, para durar mais tempo na prateleira. E aí eles estão preocupados com a saúde? Não estão, a indústria farmacêutica não está, a indústria alimentícia também não está. Eles querem mais é que a gente fique doente para consumir mais remédio, para ter mais rapidez na hora de preparar um alimento, porque está todo mundo numa correria e eles incentivam cada vez mais essa correria, para que a gente cada vez mais consuma esses alimentos que vão cada vez mais piorar a nossa saúde, né? Então, assim, qual é o objetivo, né? A gente encontrar esse equilíbrio, né? Começar pela nossa mente, por essa consciência. E qual é o objetivo esse benefício dessa técnica, né? Na verdade, é uma orientação que a gente dá, porque a gente vai fazer uma anamnese, o profissional faz uma anamnese, olha, né, como que está o indivíduo, o que ele precisa, quais são as questões dele, e vai indicar, né? E, no caso, a pessoa vai ter que procurar um profissional que trabalhe com essas terapias, né? Então, tem o exemplo da cromoterapia, que é a terapia através das luzes, né, das cores das luzes. Tem aromaterapia, que é através dos óleos essenciais. A acupressão, que é uma acupuntura sem agulhas, que eles apertam nos pontos específicos. Técnica de liberdade emocional. Então, uma terapia específica que o terapeuta realiza toques e medianos do corpo, liberando energia e fazendo com que ele flua livremente. Então, são técnicas holísticas, tá, gente? A medicina, ela tem muita resistência dessas técnicas, assim como teve resistência na época da homeopatia. Depois de muitos anos, a homeopatia foi reconhecida. Mas a gente vê resultados muito incríveis
Pessoas que começam a fazer, por exemplo, um tratamento de dieta para emagrecer, se ela não trata o emocional, se ela não vê aonde está o problema, quando começou o problema da obesidade, se ela não trata isso, ela vai emagrecer e vai voltar a engordar de novo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, assim, até para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu sempre fui magra a minha vida inteira, magra da minha mãe me dar remédio para engordar, me deu a vida inteira remédio para engordar, porque eu não gostava de comer, eu ficava com a comida na boca um tempão, mastigando aquilo dali, não gostava mesmo, não gostava de comer nada, nem besteira, eu era uma criança que nem besteira eu comia. E ela sempre me deu remédio para engordar. E eu sempre fui magra. E aí eu comecei a engordar depois do meu segundo filho. E eu percebi que eu comecei a engordar num período de separação. Foi um período muito complicado, conturbado, sabe? Doloroso. E hoje eu vejo que eu comecei a engordar a partir dali e eu associo a minha forma mais magra ao sofrimento. E aí o que acontece? Toda vez que eu começo um processo de emagrecimento, eu me saboto porque eu não quero chegar naquele ponto onde eu acho. Isso é tudo no subconsciente, né, gente? A gente tem que tomar consciência do porquê eu tive que analisar, eu tive que pensar, eu tive que fazer uma autoanálise mesmo para identificar quando foi que eu comecei a engordar, que período era aquele, o que aconteceu naquele período, para eu conseguir identificar. E aí agora eu tenho que eu emagreci não tem nada a ver com sofrimento, são coisas totalmente distintas. Porque eu posso fazer 1000 dietas, eu posso tomar remédio, eu já cheguei a perder 10 quilos tomando remédio, até mais de 10 quilos. Só que depois eu vou ter que engordar tudo de novo. Já fiz várias dietas que também consegui perder peso. Depois voltei a engordar tudo de novo. Por quê? Porque eu não tratei o emocional, eu não tratei a causa, eu não tratei o que foi o gatilho. Entendeu? Então, assim, essas técnicas elas vão melhorar, porque se a gente tem esse autoconhecimento, se a gente consegue identificar algumas coisas que estão acontecendo e o porquê que a gente se sabota, por que eu boto lá no protocolo? Anota tudo que vocês comem, anota os horários, para ver onde é o gatilho. Porque existe um gatilho. Quando a gente está se sabotando, existe um gatilho, e a gente precisa identificar esses gatilhos. Por que a gente faz aquilo dali? Para a gente tentar, na hora que a gente percebe que vai acontecer, por isso essa autoanálise, por isso essa consciência, por isso tudo que a gente vem falando, para que a gente consiga identificar também, porque se a gente não faz isso, a gente não identifica, né? Então, assim, os benefícios, a gente vai identificar o nosso propósito de vida, a gente vai melhorar a nossa autoestima e autoconfiança, a gente vai eliminar crenças limitantes que bloqueiam o desenvolvimento. Lembra? Uma crença limitante de eu achar que eu ficar magra. Foi um período que antes de eu começar a engordar, o período que eu estava me sentindo mais bonita. Então, eu ficar bonita e ficar magra me remete àquilo. Então, é uma crença limitante que está me limitando de eu conseguir um objetivo. Vai me reduzir o estresse e a ansiedade, porque se eu consigo controlar isso, eu vou ficar menos ansiosa. Vou ter uma sensação de bem-estar, porque se eu consigo alcançar meu objetivo, se eu consigo fazer aquilo, né, que está me incomodando, eu vou ter um bem-estar. E aí essas técnicas elas vão ajudar. E aí, falando dessas técnicas, né, tem outras técnicas, depois eu posso colocar lá para vocês, né? Tem mais benefícios e um deles é a gratidão, né? Quando a gente consegue ter esse equilíbrio de corpo-mente, a gente consegue se tornar uma pessoa mais grata, né? A gente fica melhor de paz com a vida mesmo, né? Melhora a disposição, a energia, melhora a vitalidade, melhora a qualidade do sono. A gente já tem percebido algumas pessoas relatando isso no protocolo, com uma semana só de um equilíbrio da flora intestinal, de mudança de hábito, de mudança de alimentação. E olha que tem gente que não está nem seguindo
certinho ali, porque se seguisse, com certeza os resultados já seriam muito É, maiores. por isso que o produto é importante, né, Rita, porque o produto ele acaba ajudando como uma ferramenta para fazer a gente ter, né, esse resultado, eh, vamos dizer assim, mais potencializado, né. Uhum, Eu já tive várias vezes essa prova, né, que quando eu não tomo, eu sinto de um jeito e quando eu tomo, eu sinto de outro. E assim, aham. Nitinha, um negócio que eu percebi aí, que de repente pode ser a dúvida de outras pessoas, assim, então terapia, eh, holística, né, que você falou? É, terapia quântica. Terapia quântica, então ela tem a ver, assim, com a energia, com a forma como você enxerga as coisas. E você Uhum, falou também muito de gatilho, né. Você falou uhum. lá de trás do que pode desencadear, mas tem também os gatilhos do dia a dia, né, os estímulos que a Uhum. gente recebe, não é isso? Aquela Que coisa é do que provavelmente tem a ver com as lá de coisas que trás. aconteceram, os Isso. traumas, as Ah, sim. dores, né, É, porque aí que a você gente busca vai também você acaba tendo aquele olhar mais, vamos dizer assim, condescendente com aquilo ali, porque você lá de trás entendi. E uhum. aí também tem aquela coisa da gente, por exemplo, tentar arranjar uma justificativa para poder, né. Desculpas, na verdade, né, É, eu não queria falar desculpa, mas desculpas. porque É, mas é a gente quer desculpa mesmo. justificar: "Ó, então, não estou fazendo assim, porque e tal". Então é por isso que Aham. às vezes, eu posto coisas lá, a Ritinha posta coisas lá, né, "Ó, eu mesmo viajando, eu estou aqui seguindo". "Ah, eu fui, né, em tal lugar", por exemplo, eu pergunto muito às pessoas que eu trouxe, né, para a jornada, eu pergunto muito no inbox, né, no privado, como que está indo, o que que ele está sentindo e tal, porque tem gente que não quer falar lá, né, para todo mundo. E aí eu tenho percebido isso, que tipo a pessoa, ela fica: "Pois é, assim, eu já diminuí o açúcar, o que que você acha disso?". De tipo, você diminui, você isso ajuda, só de você diminuir, ou isso está alimentando ali aquelas porque açúcar é vício, né, a gente já conversou isso lá de trás. Ou você está alimentando ali aquele vício que você deu aquela diminuidinha. Eu acho que é igual quando está parando de fumar, né, não sei, Vou fumar se só tem 2 cigarros, 3 cigarros. então agora eu só fumo 2 por dia. E, assim, todas as pessoas que eu conheço que pararam de fumar, elas tiveram que parar de vez, porque o parar de, tipo, aquele pouquinho, ela volta depois com toda força, porque É, quando veio vier o o gatilho, emocional né, quando vier aquele gatilho, ela vai de veio novo uma ter. tristeza, veio uma perda, veio qualquer coisa, e volta com força total. E quando você se acostuma a não fazer, porque olha só, tomar café sem açúcar é muito difícil. Aí você começa a tomar por uma decisão, porque o meu foi radical mesmo. Eu falei: "Não vou tomar, nem vou botar Também. adoçante". Aí eu fui comecei a fazer usei uma estratégia, fiz ele bem ralinho, para eu conseguir tomar. Depois fui aumentando, aumentando, até ficar numa consistência lá que não fosse chafé, né. E hoje eu não consigo tomar com açúcar nem com adoçante. Então quando você cria o hábito, né, muitas vezes tem que ser radical mesmo, você depois não consegue voltar àquilo. Você vê que muita gente que está fazendo algumas coisas, quando ela foge do que ela está fazendo, ela já tem problema, já começa a ficar com azia, com dor no estômago, com digestão ruim, porque o organismo está limpando, aí você joga de novo que não está legal ali, vai dar uma reação, porque ele já E está eu começando a. e assim, eu percebo também o pessoal falando, assim, que parece que, tipo, por elas estarem na jornada, eu acho assim, a questão do compromisso, né, de estar ali junto, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo querendo, né, fazer, querendo melhorar a saúde e tal, eu acho que a coisa também vai melhor, né, porque tipo, poxa, Vai, não, mas aí o problema é que tem que ter mudança mesmo, porque quando acabar o com protocolo, a pessoa certeza. vai estar sozinha. O importante não é o que que faz quando está todo mundo vendo, o importante é o que que Uhum. faz quando não tem ninguém vendo, né, então Isso a aí. mudança tem que ser aí. Não é o que eu posto no Instagram, não é o que eu mostro para as pessoas, porque eu posso postar lá que eu estou fazendo, não estou fazendo nada.
Então, é importante, não adianta enganar os outros. Olha, eu estou fazendo, olha que prato lindo. E por trás eu estou fazendo um monte de besteira. Então, o que adianta, né? Eu estou enganando a quem? Né? Estou enganando a mim mesma. Aí, voltando lá para a terapia quântica, tem a reflexologia, a terapia do som, o Theta Healing, tem meditação, e tem também o Mindflowers. Não consigo falar esse nome, gente, eu tento, mas não consigo. E aí eu trouxe a Nilceia. Mindfulness? É Mindfulness. isso? Ah. E aí eu trouxe a Nilceia para falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que está assim, sendo muito estudado e realmente tem trazido resultados incríveis. Ela está se especializando também nisso. E aí a gente conversou hoje e tal, e eu falei, vamos levar lá para o grupo, porque algumas técnicas aqui a gente tem até no aplicativo do Nimbus, né? A questão do som, a terapia do som. A gente tem lá as músicas, né, com Hertz, tem a questão da meditação, né, tem a questão da respiração, que também ensina lá. A gente está com o aplicativo de exercício, então a gente já está fazendo a terapia quântica, mesmo sem estar fazendo a terapia quântica mesmo, com todas esses bônus, com tudo que a gente tem trazido para vocês, na verdade a gente já está fazendo esse trabalho de terapia quântica. Então eu vou chamar a Nilceia agora para ela passar aí para a gente mais informações sobre essa Oi, terapia. Oi, tudo bem, gente? Então, deixa eu falar um Eu pouquinho não te de mim. apresentei, se apresenta aí, Nilceia. É isso que eu ia começar a colocar. Bem, eu sou Nilceia, atualmente eu moro em Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma opção de vida, de qualidade de vida, porque eu tenho casa aqui há 40 anos, e eu tenho 78 anos, bem vividos, 3 casamentos, 3 viuvez, e dizem que eu sou viúva negra, né? Porque estou aí, firme e forte, né? E a qualidade minha de vida é muito interessante. Eu sou psicóloga, tendo já 40 anos. Todo mundo fala, deixa de trabalhar, vai viver a vida. Mas a gente não consegue, né? Ainda mais eu que atendo online atualmente só. E quero falar para você de Mindfulness, porque Mindfulness, para mim, foi um achado de vida. Uma qualidade assim fora de série. Hoje eu sou outra pessoa. Por quê? O que é Mindfulness? Mindfulness é mente consciente, uma palavra americana, e que significa um estado de ser, um estado mental espetacular para o mundo moderno. Por quê? A gente está no mundo, né, do tempo, o mundo da internet, o mundo da inteligência artificial, o mundo mudou. Houve uma pandemia aí, que foi um sentimento que eu trabalhei muito, foi a questão do medo. Eu trabalhei muito, 24 horas quase, porque atendi muito na pandemia, e medo foi uma coisa enorme. E depois da pandemia, o consumismo está estúpido. Por quê? Porque as pessoas entraram na real da finitude, né? Gente, a gente morre, porque parece que a gente esquece disso, que a gente morre, né? Então a gente nasce, vive e morre, e a gente esquece disso. E falou em parar a finitude, é terrível, porque nós temos uma mente complicada, uma mente ela é complicada pela evolução da espécie, porque até chegar a essa mente nossa, coitada da nossa mente, né? Ela ralou para chegar a esse conceito que a gente pensa, eu existo, eu penso abstrato e etc. e tal. Bem, então voltando ao mindfulness, que é um estado mental, onde eu tenho uma consciência da minha vida, o que muda na vida da gente? Vocês estão fazendo um protocolo, eu estou aí também, porque eu estou com os 3 ou 4 quilinhos a mais, mas aqui eu tenho qualidade de vida, porque hoje, com mindfulness e o que eu aprendi, eu quero a natureza comigo, porque a natureza é básico, a natureza é algo que nós esquecemos no mundo moderno. E o mindfulness é estar consciente de tudo,
É a consciência do meu corpo, é a consciência de vida, a consciência de que eu sou um ser humano. E quando eu nasci, o mundo já estava aí todo com os erros e acertos, eu não tenho culpa de nada. Então, a gente carrega muita culpa em cima desse processo de vida da gente. É culpa desde lá de trás, quando a gente começa essa consciência de quem eu sou, né? Culpa de carregar essa questão, porque eu acredito muito na questão do que se passa familiar, o peso que se passa hoje por comer demais está inserido nessa família também, por não comer bem. Gente, nós estamos comendo pessimamente. Nós estamos comendo muito mal. E quando a gente fica perto da natureza, a gente percebe isso muito mais rápido. Então, é um processo de trabalho, é um processo de luta no dia a dia. Inicialmente, a gente não sabe, fica confundindo o que é meditação, o que é mindfulness. São duas coisas distintas, porque meditação é uma forma de você se parar, interiorizar e voltar para si. Mindfulness não, mindfulness é uma presença. Exemplo, eu vou fazer uma carne moída, tá? O que eu faço? Eu vou lá na geladeira, pego a carninha, pego o quê? A carninha e tudo para fazer a carne moída? Não, eu pego a carninha e venho para o fogão e a pia. Aí, meu Deus, a cebola. Aí eu volto, vou pegar a cebola. A salsinha. E o óleo onde é que está? Hoje eu vou fazer minha carninha moída, o que eu faço? Eu abro a minha geladeira uma vez só, porque eu estou na carne moída. Eu estou presente no que eu vou fazer. E a mente moderna da gente é um terror para fazer isso. Porque a gente tem pensamentos automáticos funcionais e disfuncionais que pipocam. Gente, quando eu soube dos milhares de pensamentos que nós temos por dia, eu digo, eu só posso me sucumbir eu mesma, porque é muito pensamento. Estar nesse corpo, estar nessa consciência presente, nesse eu que observa, é muito difícil. Por quê? Eu estou lá no meu eu conteúdo. O meu eu conteúdo, ele foi cheio dessas... Imagine eu com 78 anos no meu eu conteúdo, de tudo que eu aprendi na minha vida, de tudo que eu fui assimilando e guardando, e guardando, guardando. Aí a mente, como ficou sobrecarregada, a gente vive o piloto automático. O que é o piloto automático? É justamente esse eu conteúdo. É aquele eu, né? Eu já estava conversando com o Ritinha sobre, por exemplo, eu dirijo, todo mundo, você com 78 anos pega a estrada, vai para Rio das Ostras, viaja 3, 4 horas, vai para Friburgo, pega a serra. Eu digo, qual é a diferença? Eu estou bem, eu tenho consciência do meu limite com 78 anos. Aí eu vejo minhas amigas com 65, 60, gente com 55, velhinho, carregando o corpo. Eu não faço isso na minha vida. Eu quero morrer com qualidade, eu quero tratar desse meu corpo muito bem, para quando eu chegar nos meus últimos dias, eu possa morrer com dignidade. Porque se morre muito mal, gente. E você vai ver a qualidade de vida lá atrás, é um terror. As pessoas foram acumulando uma química, uma coisa horrorosa no corpo, comendo mal, não se vendo, não se tratando, não tendo gratidão pela essa vida linda, maravilhosa que a gente tem. A gente tem um sol lindo. Eu pergunto para as pessoas, vocês tomam banho de lua? O que é isso, banho de lua? Pois é, eu vou lá, né? Vou lá em Niterói, quando eu estou lá na minha casa, lá de Niterói, eu vou para a minha varanda. Eu tomo banho de lua na minha varanda na cidade. Ninguém lembra disso, que a gente se reabastece com a natureza. Vocês estão colocando um protocolo maravilhoso aí, um trabalho lindo, maravilhoso, né? Mas para isso tem que ter uma presença, para isso tem que estar ligado à natureza, para isso tem que ter gratidão. E essas coisas todas que eu comecei a perceber foi quando eu fui mindfulness, quando eu passei a ter uma mente consciente do meu estado de ser. Então, eu gostaria de passar para vocês como que se faz essa presença. Inicialmente, é difícil. Tem pessoas que dizem assim, Deus me livre de fazer meditação. Eu digo, mas mindfulness não é meditação. Mindfulness tem a meditação incorporada no mindfulness, mas não é. Mindfulness é uma forma de estar no mundo. E quem é que está no mundo? Eu estou na loja, eu estou no consumo, eu estou na comida, eu estou no trabalho, eu estou no que eu aprendi, eu estou nisso, eu estou aqui.
eu não estou em mim. E desenvolver esse eu que observa, esse eu que está aqui nesse momento, por exemplo, quem está aqui me olhando de fato? Que eu é esse? As pessoas que estão aqui olhando para mim, com consciência plena de que está aqui agora, esse eu presença, vai ganhar muito mais do que aquela que está aqui preocupada, porque aquela que está aqui pensando em outras coisas. Então, Mindfulness é isso, é estar presente. Como que eu começo? Eu botei até aqui a consciência do seu corpo. É a primeira coisa que nós temos que fazer no Mindfulness. Aí o Mindfulness usa as meditações para aprender a estar nesse momento presente. É muito difícil estar no momento presente, gente. Estar nesse eu é dificílimo. Então, a gente pega uma técnica de meditação, porque John Kabat-Zinn foi quem colocou o Mindfulness dentro da área médica, porque ele era um médico, e aí você vai trazer essa consciência do seu corpo através de uma meditação. A gente faz, primeiramente, o escaneamento corporal. Em qualquer momento que eu estou aqui dentro de casa, agora eu nem faço, porque tem as meditações formal e informais. As formais vocês pegam na internet, são aquelas conduzidas, né? Nós vamos conduzidas para estar no meu interior, na presença. Mas a gente já está descobrindo que Mindfulness não é meditação. Mindfulness é estar aprendendo a ter esse estado de ser presente na vida. Eu estou aqui altamente focada, eu estou presente com você. Não está me estressando nada eu ficar falando, fazendo serviço, porque quando eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo, eu não me estresso. Eu tenho terça-feira, amanhã, é um dia que eu começo às 7 horas a atender, eu acabo 10 horas da noite. Eu quase que atendo um paciente atrás do outro, em frente de uma telinha, em frente de um computador, ou então em frente do meu. Eu estou aqui sem óculos escuro, porque eu, de tanto olhar para a telinha, eu uso óculos escuro, porque eu tenho consciência de que eu adoro meu corpo. Né? Eu pergunto para vocês moram onde? Aí todo mundo, eu moro em Rio das Ostras, eu moro em Niterói, eu moro nisso aqui. Eu digo, não mora, não. Vocês não moram em lugar nenhum. Isso é transitório. A minha verdadeira moradia é o meu corpo. E se eu coloco no oba-oba esse corpo, gente, o que é isso? Hoje mesmo eu estava na aula de dança, que eu faço dança 3 vezes na semana, eu faço pilates, eu faço natação. Hoje eu posso. Né? Hoje eu posso me dar esse luxo, porque eu estou aposentada, mas teve um momento que eu trabalhava que nem um cão. Eu queria ter descoberto essas coisas todas com 30 anos. Talvez até tivesse morrido no meio do caminho, sei lá, né? Mas não sei. Mas dá vontade, gente, eu tenho que ter 10 gerações aí pela frente para poder aprender, porque essa vida é a melhor coisa que nós temos. Esse corpo da gente é um milagre de Deus. É muito lindo. E hoje de manhã, na aula de dança, eles levaram um bolinho para cantar parabéns, compraram de padaria e levaram uma Coca-Cola. Todo mundo virando Coca-Cola. Eu ficava assim, o autocriticismo vem, né? Porque eu sou humana, né? Graças a Deus eu tenho essa consciência que eu sou humana, vou ser autocrítica, com certeza, porque eu tenho aceitação dos meus limites. A nossa mente é complicada, gente. É muito complicada. Então, não queira achar que essa mente vai ser poderosa, que eu vou fazer terapia não sei quanto. Não! Ela vai ser complicada eternamente, porque ela tem muitos circuitos, tem muita coisa. A ciência não descobre. Está difícil, porque ela é complicada mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a consciência desse corpo. E se eu fizer a consciência, eu parar, quando eu estiver fazendo café, e sentir o aroma do café, a gente faz um café correndo para levar para a mesa. Esse dia eu achei lindo que a minha filha, ela estava falando com as amigas lá e eu estava ouvindo. Ela disse, gente, eu tenho uma memória afetiva lá de casa maravilhosa. E eu, oba, está falando do nosso passado, né? Fiquei logo atenta. Ela falou assim, a mamãe, quando ela senta para tomar o café dela da manhã, era uma festa, porque ela sentava na mesa e esquecia da vida. Porque aquele café da manhã, todo mundo queria estar naquela mesa. Ela botava uma mesa bonita, eu digo, gente, que coisa legal, minha filha está comentando isso com as amigas. Então, essas memórias afetivas, elas são ótimas da gente ter, vivendo o momento presente,
Porque quando chegar na minha idade, tudo bem, eu ainda estou vivendo muita coisa, mas daqui a pouco eu sei que o meu cérebro ele não vai ter estrutura para funcionar direitinho. Eu tenho noção da finitude, eu estou aberta para ela, estou esperando. Não agora, eu quero, né, botar lá para frente, bastante lá para frente, mas eu quero estar sã, eu quero estar bem de cabeça até meus últimos momentos, Com para quantos poder anos dar sua mãe faleceu, Nicéia? 99. Morreu agora, tem 3 meses. As pessoas, mas você. Gente, eu cuidei da minha mãe durante 10 anos. Quando ela fez 90, que ela começou a ficar mais dependente. Ela tinha cuidadoras e tudo. Eu já trouxe a cuidadora da mamãe de 8 anos, está comigo já. Mas ela Ela era muito lúcida, né? muito legal, né? A mamãe. Aí eu fico revendo assim, gente, o que que a minha mãe teve para viver 99 anos? Primeiro, alimentação. Eu nunca vi minha mãe comer porcaria nenhuma. Biscoito de padaria, nada. Minha mãe. Segundo, pouco tomava remédio. Eu não me... O único remédio que eu lembro da minha mãe até 90 anos era remédio de pressão. Outra coisa, não se estressava. Outra coisa, era toda posuda, gentleman, toda educada. Ela fazia da educação algo assim maravilhoso. Todo mundo gostava da mamãe. Segundo, a sexualidade, porque ela usufruiu da sexualidade até o finalzinho. Isso é muito bom, porque a natureza cobra, né? A natureza, quando vê que você está ainda na sexualidade, ela diz: opa, vou investir nela de saúde física e mental para ela poder reproduzir. Não está reproduzindo nada, né? Mas está ali, dando saúde para você, né? Então, essa consciência do corpo, do cafezinho que você está fazendo, do cheirinho da comida, do café da manhã, no teu corpo, para você poder conhecer seu corpo, se ele está bem. Eu estou aqui sentada, eu tô com consciência. Ai, meu bumbum está doendo aqui do lado. Né? Aí eu lembro, ai, meu Deus, eu preciso comprar uma cadeira mais confortável. Né? Então, eu tenho essa consciência do que eu preciso. Então, uma questão para vocês treinarem para poder ter essa mente consciente. O outro, na hora que for escovar dente, todo dia a gente escova dente. Vamos começar por aí. Vai lá na pia, escovando o dente, começa a sentir a espuma na boca, né? A escova passando, o gosto da pasta. É um momento maravilhoso para poder treinar essa consciência plena. Um Outro, momento de autocuidado, né? sim, todo momento. Outra coisa, eu me lembro que eu tratava uma irmã de caridade e que ela dizia o seguinte: ah, meu banho é rápido. Eu falei assim, mas por que seu banho é rápido? Ah, porque eu não posso ficar nua. Eu digo, por que você não pode ficar nua? Porque é pecado, né? Porque a gente ainda tem essas crenças limitantes, essas crenças malucas, né? Porque é pecado. Eu digo assim, ah, mas a nudez é tão bonita, você não acha, não? Deus me livre, né? Então, eu não podia passar isso para ela nunca, ó. No banho, você sente... Eu comecei assim no chuveiro, eu comecei a sentir água no meu corpo, a quentura da água, me chegando o sabonete. Quando eu passo perfume, a gente passa perfume para sair, né? Eu me cheiro. Eu digo, ai, como eu estou cheirosa. Gente, isso aí é autocuidado, isso é gentileza comigo. Através dessas pequenas gentilezas, eu vou aprendendo a me cuidar. Eu chego aqui, a minha varanda está cheia de flores agora, né? Tá chegando outono, vai chegar primavera, né? Então, eu estou cheia de flores do meu lado. Gente, eu passo com gratidão. Eu digo, Jesus, que coisa boa a natureza. Eu falo com elas, eu cheiro. A minha amiga diz assim, meu pé de amora. Ela diz, como é que você chega perto desse pé de amora e ele se mexe sem ter vento? Eu falei assim, é a vibração da minha relação com o outro. Então, hoje eu tiro a melhor versão do outro sempre. Eu chego perto das pessoas, eu vou conversar com ela, tento tirar o que ela tem de melhor, porque isso me faz muito bem. Então, são macetes que a gente vai passando pela vida, não para perceber. Primeiro lugar, o corpo. Segundo, é aproveitando os momentos da vida. Terceiro, o que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. No caminho de trabalho, eu venho dirigindo de Niterói até Rio das Ostras, gente, é muito legal. Uma vez eu vim dirigindo, há uns 15 anos atrás, vim sozinha, botei meditação. Bati com o carro, me enfiei no caminho, debaixo de um caminhão.
entendeu? Fui fazer meditação dirigindo, gente. Olha que doideira. Essa experiência foi supimpa na minha vida. Aí eu venho em Mindfulness. Como é o Mindfulness? Ao contrário agora. Eu presto atenção na estrada, eu olho as árvores, eu olho o céu, eu falo com Deus dirigindo. Mas você vai sozinha, você não sente mal? Pode bater, pode acontecer alguma coisa. Eu digo, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque eu estou todo num astral maravilhoso. Não vai. Eu descobri isso, gente. Quando você tem a sua melhor versão, quando você tira, a sua tendência a não encontrar trancos e barrancos é muito melhor. Muito melhor. E não é baba de quiabo, não, porque eu tenho, 78 anos, mamãe viveu 99 anos, e ela foi dessa forma também. O outro é durante as refeições, mindfulness eat. Aprendi na hora de comer, as pessoas ficam irritadas quando comem comigo. Você demora demais. Eu falei assim, eu não demoro demais, não, você é que come depressa. Esse dia, uma sobrinha minha falou assim, tia, tem um namorado maravilhoso, ele tem um problema sério, ele come devagar demais. Eu detesto ir para restaurante com ele fica toda a vida ali comendo. Vocês veem como a gente se irrita com hábitos que são normais de vida. A gente acaba se irritando com esse tipo de hábito. Então, as horas das refeições, a minha comida é super colorida. Eu não consigo comer uma comida preta e branca, marrom e branco. Tudo é coloridinho. Outra coisa, eu não como nada com agrotóxico. Além de eu ter minha horta, tenho esse privilégio de ter minha horta, eu compro de pessoas sitiantes. Aqui em Rio das Ostras tem uma feirinha, 6 horas da manhã, 5 horas a feirinha acontece. São de sitiantes. Eu vou para lá, sábado, 5 horas da manhã. Compro minhas verduras da semana, compro. Gente, cuidar dá trabalho. Cuidar de si dá trabalho. Esses dias eu estava aqui raspando minhas pernas, digo, meu Deus, como dá trabalho. Cuidar de cabelo, pintar cabelo, se arrumar. A pessoa pergunta, por que você está toda arrumadinha assim? Está dentro de casa? Eu digo, minha filha, eu estou para mim. Então, é fazer essas coisas para a gente. Isso é ter gentileza. E eu vou propor para vocês, durante a semana, fazerem uma lista de gentileza para vocês. Aí vai todo mundo colocar, e não faço ginástica, tem que voltar para a ginástica, tem que parar de comer doce, tem que fazer isso. Eu digo, tá, isso é ótimo como gentileza. Agora, o que mais que você pode fazer de gratidão? O que mais que você pode fazer para ser gentil com você? Começa com um banho sentido, um banho no corpo, um banho gostoso, entendeu? O que mais que eu botei aqui? Quem trabalha, no trabalho também, eu atendo muito transtorno de burnout, que é estresse ao trabalho. E aí eu começo, todos os meus pacientes eu trabalho com Mindfulness. Eles nem sabem que eu estou trabalhando Mindfulness com ele. Tem uns que até falam do Mindfulness, mas outros eu vou usando a técnica de presença, estar presente naquilo que você faz. É uma qualidade de vida excepcional no mundo moderno. E o outro é buscando novas experiências. A gente vai envelhecendo, a gente tem que ter novas experiências. Antigamente, na minha época, se tinha disritmia, ficava todo mundo apavorado, porque os neurônios eram destruídos e não se renovavam. Hoje a gente já sabe que os neurônios se renovam. Mas como que o neurônio se renova? Com coisas novas. A minha cabeça é ótima. Por quê? Cada dia eu aprendo uma coisa nova, porque quando eu aprendo uma coisa nova, pela natureza, meu neurônio foi destruído, mas eu crio novos. Eu aprendo uma coisa nova, eu invento, eu vou para a internet e invento. Aprendeu? Novos neurônios. Então, fazer caminhadas alternativas. Eu nunca volto pelo mesmo caminho, eu tento voltar por caminhos diferentes. Fim de semana eu invento algo diferente, sempre fazendo o diferente. Vocês, por acaso, fazem isso tudo? Fazem nada, duvido. Vocês podem fazer uma coisa ou outra, mas estar investido na qualidade da vida de vocês hoje, nesse mundo louco, é complicado, porque tudo está ligado ao prazer. Né? Esses dias, se alguém falar, estou com dor de cabeça, andei a manhã toda morrendo de fome, brucutum, um remédio analgésico para dor de cabeça. Eu digo, peraí, por que você vai tomar um analgésico agora? Tenta comer. Aí ela parou, vamos comer? Ela comeu, e aí a dor de cabeça passou? Passou.
2 horas depois, ela falou assim, está voltando. Eu digo, já é psicológico, meu filho. Já é psicológico, aí já queria ouvir isso. Até remédio nós estamos viciados. Né? A dopamina, eu estou lendo o livro Nação Dopamina. A dopamina é hormônio ponte, é hormônio do cérebro. O cortisol também, com certeza. Bom, acho que eu falei para caramba, né? Falei bastante, coloquei para vocês. Eu queria que vocês fizessem alguma pergunta, alguma coisa, para se eu puder responder, alguma dúvida sobre o Mindfulness. Céia, adorei te conhecer, adorei tudo que você falou. Eu te proponho a gente abrir o grupo lá agora e você escrever lá esses itens lá para as pessoas, para poder já linkar, porque a gente termina aqui e eu logo baixo, né, o vídeo para poder ir para o YouTube, para as pessoas que não podem, tem pessoas que estão em plantão, tem pessoas que trabalham à noite e tal, então eles vão estar vendo esse vídeo. De repente, você escrever esses itens que você falou, ou propor algum exercício real para as pessoas, isso também é legal. Por quê? Porque a Rita está fazendo desafios. Se você coloca alguma coisa de ter um exercício real para a pessoa fazer e que ela possa comprovar, né, que a Ritinha possa comprovar aí para fazer parte desse desafio, é legal, porque no final essa pessoa soma pontos isso e essa pessoa vai poder ganhar ou a consulta individual com a Ritinha e tem a consulta individual com a Martinha também, que é uma médica. Então, de repente, é uma forma das pessoas também visualizarem mais, né, esse assunto, que eu acho que é bem importante, e também você colocar o conceito de mindfulness, né, para o pessoal entender, assim, e como você, né, é psicóloga, é porque eu trabalho com comunicação, né, então, assim, eu sei que as pessoas, a mente das pessoas, elas não veem exatamente aquilo que a gente quer que elas vejam, né? Então, assim, a gente precisa dar uma chamadinha de atenção, assim, para que essa atenção volte, né, para esse assunto e que realmente as pessoas possam ter o resultado real, né, daquilo que elas vieram buscar aqui na jornada, tá bom? Tá, tudo bem. Eu posso botar até vídeo também. Lá eu coloco lá para a Ritinha e ela coloca. Tá. Né? Ela vê. Ou então a gente abre o grupo e Você pode colocar. e aí você pode colocar lá, porque a gente já faz isso mesmo pós-live. A gente deixa aberto, o pessoal lá faz o comentário e tal, e aí depois a gente fecha de novo. Tá E legal, assim, eu vou veio muito fazer a o calhar, PDF. né, Ria? Veio muito a calhar, porque tem tudo a ver com É, o protocolo, tudo que a gente está é, fazendo, que a gente vem tem tudo a ver. falando. E é mais legal, assim, é lógico que a Nilce já tem isso, né, lá de trás, trazendo algumas coisas, né? Até falou, né, eu tinha que ter descoberto isso lá atrás. Eu, por exemplo, eu faço praticamente tudo o que você falou, e dentro de um exercício por conta de um ponto de inflexão muito forte. Eu acho que talvez seja a partir daí, né? Eu já quase morri, não sei quantas vezes, de doença mesmo. Então, quando você passa por uma coisa muito assim, muito grande, né? Vamos dizer assim, A finitude, né? ou você aprende mesmo, né? Ou você acaba repetindo um monte de padrão que vai te levar de novo a estar de cara com essa finitude de novo. E eu tinha certeza que eu não queria mais estar de frente para ela ali me chamando, né? E aí eu comecei a buscar. E essa questão que eu estava falando antes da comunidade, que no caso, né, lá atrás foi da empresa antiga que a gente trabalhou, é que veio me trazer um mundo novo, um mundo de leituras, mundo dessa coisa da gente entender um pouco mais a mente, da gente poder, da gente ter essa questão da presença. O hindu, né, ele tem muito essa coisa, né? Senta, para, mastiga, sente o gosto daquela comida. Você precisa parar para ter consciência de que você está comendo e tal. Então, assim, você começa a estudar, você começa a pesquisar e tal, mas eu, principalmente, coloco em prática. Eu acho que é essa que é a questão. Você vai colocar lá as coisas e as pessoas vão achar incrível e talvez não faça nada. Entende? A questão é a prática, né? Você realmente colocar em prática aquilo que você aprende para poder criar um hábito. Então, né, se você puder ajudar as pessoas nisso, eu estou falando. É igual a Ritinha colocou lá, beber não sei quantos litros de água. Mastigar 30 vezes a cada, né, mastigação.
se você começar a ter essa tomada de consciência que você está falando, a pessoa vai parar e vai mastigar 30 vezes, né? Eu costumo falar que o protocolo de vocês, se não tiver a prática, não funciona, né? Vocês estão Claro. ótimas, estão chegando, estão falando, estão mostrando. Tem que ter a prática, porque através da prática a pessoa vai fazendo, vai tendo consciência da melhora. É como eu digo para os meus pacientes, olha, eu não vou trabalhar aqui sozinha, não. Eu não vou, ninguém faz cura. Médico não faz cura, ninguém faz cura. Eu acredito que quando você vai com a vontade de ficar bem, a medicação que o médico vai dar vai ser ótima. E se o médico não der nenhuma medicação, você não volta nele, porque você vai dizer que ele é péssimo, né? Coitado desses médicos. Eu trabalho na área da psiquiatria, né? Então o psiquiatra avalia meus pacientes e tal. Coitado, eles 20 minutos têm que sair com diagnóstico. Aí chega para mim e digo, não, mas você não tem isso, não. Ah, você não tem, não, porque chega com transtorno de bipolar ou borderline, que é meio confuso, né? Em 20 minutos vai levantar o diagnóstico. Entendeu? Então, é muito complicado. Esse mundo de hoje foi criado por uma mente humana. E se a mente é complicada, a gente não podia esperar coisas diferentes, né? E o estímulo também, né? A gente recebe muito estímulo, né? E aí Por a isso gente que tem que saber vocês filtrar, né? têm que exigir a prática, porque É. só a prática que vai dar o retorno. Mas a gente Agora, coloca bastante isso lá, né? Tipo, eu sempre falo isso, eu falo, gente, o milagre é você, né? Então, assim, não adianta você procurar um milagre. As outras lives a gente falou bastante sobre essas coisas, né, duas anteriores e mais a que a gente fez, né, aberta. Eu sempre coloco isso, gente, o milagre é você. Não adianta ser muleta, o produto ser muleta, o chá ser muleta, o programa, né, que a Ritinha coloca lá. é temporário. Vira muleta e tudo vira muleta. E aí vira muleta igual você tomar um remédio, né? Porque o remédio a gente quer também para ser rápido, né? Então, E você está falando uma coisa aí, a mente humana, ela vê o roto e o rasgado. A tendência da mente é ver o pior, é ver a infelicidade. Por quê? Porque para a sobrevivência, né, a natureza criou que a gente visse o pior para poder sobreviver, né? Só que o mundo de hoje, nós não temos mais o leão para correr, mas tem o leão depois de renda, né? Então, nós estamos assim, super ameaçados, com o piloto automático ligadésimo e o sistema de alarme e defesa ligado. Depois do Covid, está todo mundo. Totalmente reativo, né? Sim, está todo mundo reativo. Por quê? Porque a mente ela entende, entendeu, que o Covid era uma ameaça à sobrevivência. E quando o ser humano está com ameaça à sobrevivência, que infelizmente as pessoas estão fazendo protocolo, se elas estiver quase no perigo da morte, elas vão reagir. Não há necessidade de você estar no perigo, quase morrendo, doente, com câncer, isso e aquilo. Está provado que o câncer, gente, tirando a química que a gente está exposto, o câncer é angústia, é mágoa, é dor, né? Porque é um tumor que cresce. Se não cresce para fora, cresce para dentro, né? Então, ter uma vida mais leve, ter uma vida onde você tenha consciência da. Gente, quando eu tomei consciência de que eu vou morrer realmente, quando eu interiorizei a minha finitude, tudo ficou mais leve. Quando eu trabalhei em minha aceitação, não é aceitar, como eu falei para vocês, não é aceita que dói menos, não. É aceitação no sentido de que tem coisas que eu não dou conta. Um exemplo foi o Covid. O desespero das pessoas, digo, meu querido, olha só, nós não vamos dar conta disso agora por enquanto. Nós estamos vivendo essa história. Aceita isso. Mas vai um absurdo, como que eu vou aceitar um Covid? Você não vai aceitar o Covid. Mas você vai aceitar que nós estamos passando um momento mundial de que existe uma pandemia que está matando. E quantas vezes a humanidade já passou por isso? A gente está aqui no bem bom, mas a guerra está rolando lá do outro lado, cidades sendo destruídas. Vai passar isso lá. Que terror que é. Aí, quando falo mal do meu Brasil, né? Porque eu sou fãzoca do meu Brasil, né? Com certeza, né? Eu digo assim, e eu viajei bastante no mundo, eu já viajei por aí. Gente, isso aqui não existe. Isso é um país tropical lindíssimo, nós fomos privilegiados.
A minha geração, para mim, foi a melhor geração do mundo. Melhor geração do mundo, porque eu vivi histórias distintas. Eu tive esse privilégio, vou reclamar de quê? De quê? Estou com 78 anos, estou dirigindo o carro, estou amando, estou sendo feliz. Ora, bolas. Entendeu? A gente tem tendência a reclamar porque aquilo que nós estamos falando. O alarme de defesa está ligado. Está ligado. A gente tem um sistema de se chegar, né? As pessoas têm que cuidar da gente. Que mãos que cuidaram de vocês, para vocês serem essas pessoas do bem? Que mãos? Olha a gratidão. Logo de cara. Né? Ah, tem muita coisa boa para a gente ver e a mente da gente não deixa, porque ela é complicada, né? Mas vamos trabalhar aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí, maravilhoso, tem que ser por aí mesmo. E pegando os grandes mestres, eu e Tia estava falando, né? Antigamente dizia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Hoje é complicado dizer isso, porque tem tanto mestre por aí, tanta gente falando, tanta baboseira, tanta maluquice, né? Então, hoje o discípulo está pronto, que mestre que está aparecendo? Cuidado com as informações, né? A gente tem tendência a acreditar em tudo, né? E o protocolo mesmo. de vocês é sincero, né? Um protocolo que dá conta realmente e é só seguindo, né? Parabéns aí. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Quer fazer, Regina? Liga o som. Foi. Não, gostei bastante, prazer em te conhecer, não sei. Gostei bastante de tudo que você explicou. Algumas coisas a gente pratica, como você falou, que duvida que todo mundo faz, a gente não faz mesmo, não. É uma coisinha ou outra a gente faz, mas o todo, né? Mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo e vai Até colocando em porque você prática. merece, né? Você está aí num corpo Exato, maravilhoso, cuida dele. exato. É porque talvez também as pessoas não acham que sejam capazes, né? Porque aconteceu alguma coisa, porque, né, sei lá, a família, não deu tempo de, né? A gente sempre acha que a gente não dá conta e não pode, né? E, na É verdade, a gente verdade. pode tudo desde que a gente queira, né? A gente É verdade. organiza, aí você vai com ferramenta, a gente organiza a agenda, organiza o tempo, esteja, né? A gente tem que estar presente em cada coisa que a gente está fazendo, mas se não tiver Não é ajuda. mudar fora, né? É mudar dentro, né? É, isso aí. Tem que mudar Com dentro. certeza. Ó, Beba, você tirou gratidão. foto? Não. 1, 2, Então, vou 3. tirar uma Então, faz foto favor. nossa. Então tira aí. Olha aí. Ai, Oi. Isso. Ó, então vou encerrar aqui. Gente, Ok. então, Vamos lá. boa noite. Vou encerrar aqui a Beijo, gravação. Tá? obrigada, Nilce, pela contribuição, foi ótimo.